Você já parou para pensar que talvez o sucesso que o mundo vende seja só uma nova embalagem para o mesmo velho vazio? A história de Jordan Belfort, contada em Um Lobo de Wall Street, é tão extravagante que parece mentira. Dinheiro, drogas, mulheres, iates, festas, uma vida levada ao extremo. Mas por trás dos excessos existe uma pergunta incômoda: por que nada disso foi suficiente? Este vídeo não é sobre o glamour, é sobre o abismo que existe dentro de quem tem tudo e ainda assim sente que não tem nada. Se você já se sentiu assim, mesmo sem mansões ou carros de luxo, fica até o fim, porque o que tem de Jordan em Wall Street tem de gente comum andando por aí com o peito cheio de silêncio. Jordan Belfort representa o mito moderno do sucesso. Começou do zero, vendeu canetas, enfrentou rejeição e então explodiu. Virou o rei do mercado financeiro com uma mistura de audácia, manipulação e carisma. É o tipo de narrativa que a cultura adora. O self-made man. O gênio rebelde que venceu o sistema, mas essa história que deveria inspirar se transforma em tragédia. Porque Jordan não venceu o sistema, ele virou parte dele. E o sistema por dentro é podre. Desde cedo, Jordan aprendeu que a validação vinha do dinheiro, não da ética, não da felicidade, não da paz de espírito, mas dos números na conta, dos olhares de inveja, dos aplausos. E é aí que mora a armadilha. Quando o mundo diz que você só vale o que ganha, você se destrói tentando valer mais. A vida dele se torna uma corrida sem linha de chegada. Cada milhão conquistado abre a fome por mais 10. Cada conquista traz menos sentido. Ele tenta preencher o vazio com exagero, e o exagero só aumenta o buraco. Isso se reflete nas relações. Jordan não ama, ele possui, ele não conversa, ele seduz, ele não vive, ele performa. Tudo vira espetáculo, e o mais trágico, ele acredita que isso é liberdade. Mas o que é liberdade quando você é escravo da própria imagem? Jordan é prisioneiro de um personagem que ele mesmo criou. O lobo precisa manter a pose, precisa ser o mais rico, o mais ousado, o mais desejado, até o ponto em que ele já não sabe mais quem é. E essa crise de identidade é silenciosa, mas brutal. E o mais triste, muitos de nós estão tentando viver esse mesmo roteiro. Você pode não estar na bolsa de valores, mas talvez esteja no Instagram tentando mostrar uma vida perfeita, ou no trabalho, vendendo sua saúde para subir mais um degrau, ou até nos relacionamentos, se moldando para ser aceito, elogiado, validado. O vazio de Jordan não é sobre Wall Street, é sobre uma sociedade doente, uma sociedade que trocou propósito por performance, que confunde sucesso com felicidade, que trata burnout como status e vício como lifestyle, e Jordan é o sintoma mais escancarado disso. Você já reparou como o filme tem um ritmo frenético? Cortes rápidos, músicas pulsantes, cenas absurdas. É como uma droga audiovisual, e isso não é à toa. É exatamente assim que o mundo moderno funciona. Te entorpece para você não pensar. E quando você finalmente para, o silêncio te engole. Jordan tenta escapar desse silêncio com mais barulho, mais festas, mais drogas, mais apostas, mas quanto mais ele corre, mais se afasta de si mesmo. E é aqui que a história começa a se tornar universal. Porque talvez você também esteja correndo. Talvez também esteja tentando fugir do incômodo de parar e perceber que aquela vida que disseram ser o sonho não é sua. Nunca foi, talvez você também esteja anestesiado e cansado, muito cansado. E é nesse ponto que a reflexão precisa ficar pessoal.
Quantas vezes você já trocou o que ama por aquilo que dá mais dinheiro? Quantas vezes fingiu ser alguém só para caber num lugar que te rejeitaria do jeito que você era? Quantas vezes se sentiu um impostor na própria vida? Jordan virou o rei da festa, mas por dentro era só mais um garoto tentando ser amado. E se isso não for familiar para você, provavelmente você não está prestando atenção. No final dessa primeira parte, o mais importante não é julgar Jordan, é perceber que talvez a gente esteja se tornando um pouco como ele. E se isso te incomoda, ótimo. É sinal de que ainda tem algo vivo aí dentro. Na próxima parte, vamos entender como essa busca desenfreada por sucesso destrói não só o indivíduo, mas todos ao redor. As famílias, os colegas, os filhos. Vamos falar sobre os danos colaterais do sucesso vazio. E se você sentiu que essa conversa é necessária, continua com a gente, porque o que vem a seguir é ainda mais real. A jornada de Jordan Belfort não afunda apenas ele, ela suga todos ao redor, e talvez esse seja o custo mais alto do sucesso vazio. Ele nunca destrói sozinho. No filme, cada cena de ascensão de Jordan tem uma sombra, cada comemoração carrega uma perda. Ele cresce enquanto os outros murcham. Sua esposa, que no início era uma parceira, vira um enfeite de luxo. Seus filhos quase não existem. Seus colegas, antes amigos, se tornam peças no tabuleiro da ambição. O sucesso de Jordan tem uma trilha de destruição. E essa destruição é sutil, silenciosa, mas implacável, porque ela corrói os laços humanos. A confiança, a empatia, a capacidade de se importar, ele troca valores por cifras, vínculos por contratos, amor por status, e aos poucos tudo ao redor se contamina. O ambiente de trabalho vira um circo de ganância, as relações se tornam transações, os afetos são simulados, o riso é forçado, a lealdade é comprada. E o mais assustador, isso tudo é aplaudido. A cultura que idolatra Jordan também está doente. Ela transforma vício em carisma, abuso em poder, manipulação em estratégia. O lobo é celebrado não por ser exemplo, mas por ser entretenimento, e isso nos diz muito sobre o tipo de valores que estamos absorvendo sem perceber. Quantas vezes você já riu de alguém se destruindo só porque parecia divertido? Quantas vezes compartilhou a queda de alguém como se fosse meme e não tragédia? Quantas vezes viu um amigo indo embora de si mesmo e preferiu calar para não estragar o clima? Jordan não seria possível sem plateia. E essa é uma verdade incômoda, porque talvez, em algum grau, todos nós sejamos cúmplices desse espetáculo de autodestruição. O filme mostra festas insanas, drogas sendo jogadas no ar, dinheiro voando como confete. Mas o que está voando ali, na verdade, é o tempo, o afeto, a vida, e ninguém parece perceber. Quando Jordan finalmente começa a cair, não é por arrependimento, é porque o sistema exige queimar seus próprios ídolos. Ele não é preso por fazer mal aos outros, mas por ameaçar a ordem estabelecida. É punido não pela destruição emocional que causou, mas por mexer no dinheiro de quem não devia. E isso diz muito sobre que tipo de justiça a sociedade pratica. Mas vamos além. Quando Jordan perde tudo, ainda assim mantém o personagem. No final do filme, ele reaparece dando palestras, ensinando vendas. Ainda é o lobo, um pouco mais velho, um pouco mais contido, mas ainda performando. É aqui que percebemos a profundidade do trauma. Mesmo na queda, ele não encontra cura, só reposicionamento. Isso nos leva a uma questão brutal. Será que a gente sabe quem é sem o papel que interpreta? Será que se o mundo tirasse de você o título, o status, os seguidores, o salário, ainda sobraria algo? Jordan não sabe mais. Ele foi engolido pelo próprio personagem. E isso não acontece só em Wall Street.
acontece com um pai de família que vive para o trabalho e não conhece mais os filhos. Com a influencer que vem de um estilo de vida que ela mesma não vive. Com o jovem que segue uma profissão que odeia só para agradar os outros. Todos esses são lobos em potencial, não por maldade, mas por cansaço, por medo, por necessidade de pertencer. Na próxima parte, a gente vai explorar como quebrar esse ciclo, como resgatar o humano que existe por trás da máscara. Porque a verdadeira revolução não é gritar mais alto, é ter coragem de silenciar e perguntar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Se você chegou até aqui, é porque isso te toca. Então não para agora. Agora é onde a gente vai mais fundo. E talvez juntos a gente encontre uma saída. O Lobo de Wall Street não é só Jordan Belfort. Ele é um espelho distorcido, mas revelador. Porque no fundo esse lobo também mora em nós. Não se trata de justificar as escolhas dele, mas de encarar que a mesma fome que move Jordan está presente, em menor escala, nas nossas pequenas decisões diárias. Quando priorizamos aparência em vez de essência. Quando escolhemos ser admirados, não compreendidos. Quando fingimos estar bem, só para manter a pose. A sociedade ensinou que sucesso é barulho, é carro, é festa, é grana, é selfie sorrindo. Mas o sucesso real, o verdadeiro, é silencioso. É conseguir dormir em paz, é olhar no espelho e se reconhecer. É ter por perto quem te conhece de verdade e ainda assim fica. Jordan é o retrato de quem teve tudo menos a si mesmo. E esse é o maior vazio, porque nada do lado de fora preenche um buraco que é interno. A cura, no entanto, começa com uma pergunta simples: até quando a gente vai seguir celebrando o que nos adoece? Porque há um ponto em que a gente precisa sair do personagem, parar de atuar, deixar de lado a máscara do invencível e encarar a realidade com honestidade. A dor não é o problema. O problema é mentir para ela, tapar com luxo que é ferida, enfeitar o abismo com neon, fazer do vício uma piada. O lobo só perde a força quando a gente para de aplaudir, quando a gente escolhe outro tipo de herói. Não o que vence no grito, mas o que tem coragem de chorar em silêncio, de pedir ajuda, de recomeçar do zero, de dizer: eu não aguento mais viver uma mentira, e isso é difícil, porque o mundo te pressiona a continuar performando, mas a liberdade, na verdade, mesmo que doa, o verdadeiro sucesso não é ser lembrado por muitos, é ser amado de verdade por poucos. Não é a multidão te aplaudindo, é aquele silêncio depois de um abraço. É a leveza de não dever nada a ninguém, nem uma versão editada de si mesmo. O Lobo de Wall Street pode ser um alerta, um espelho do que não queremos nos tornar, mas também pode ser um convite a reescrever a história, a escolher outro caminho, onde o valor não está no que você tem, mas em quem você é. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque algo dentro de você também sente esse incômodo, essa urgência por sentido, essa fome de verdade. E isso já é um sinal de que o lobo dentro de você está começando a silenciar. Não ignore essa voz, não tape esse vazio com distração. Olhe para ele, converse com ele e quem sabe transforme ele em poesia, em arte, em recomeço. Porque, no fim das contas, o que faz a vida valer a pena não é o palco, é o bastidor, não é o aplauso. É o silêncio compartilhado. Não é a máscara, é a alma. E se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precise ouvir. Talvez, juntos, possamos parar de aplaudir os lobos e começar a cuidar dos humanos.